Bom dia, boa tarde, boa noite. A temática desse vídeo, mais uma vez, é a classificação da Covid como doença ocupacional. Ontem eu fiz uma postagem e coloquei nas minhas redes sociais e gerou muita controvérsia sobre essa classificação. Na verdade, tudo ocorreu por conta de uma matéria que foi publicada em um grande jornal nacional, dando conta de que o STF teria declarado que a Covid-19 seria considerada como doença ocupacional, o que de fato jamais aconteceu. O que o STF declarou foi a inconstitucionalidade do artigo 29 da medida provisória número 926. E essa medida provisória dizia lá expressamente que a Covid-19 não seria considerada como doença ocupacional, salvo se houvesse prova em sentido contrário, ou seja, prova do nexo de causalidade. Então, a partir do momento em que o STF declara a inconstitucionalidade desse dispositivo, ele desaparece do ordenamento jurídico, mas não significa que o STF entendeu em sentido contrário, ou seja, de que a Covid-19 é uma doença ocupacional. Em nenhum momento foi dito isso. Isso é facilmente observado nos debates orais que foram travados pelos ministros daquela Suprema Corte. Veja, eu destaco o voto do ministro Barroso e o voto da ministra Carmen Lúcia. E ambos dizem expressamente que se mantivesse aquela redação do artigo 29 da medida provisória número 926, praticamente seria vedado aos trabalhadores em geral conseguir provar que adquiriu a doença no trabalho. Inclusive, eles fazem referência expressa à prova diabólica. O que seria uma prova diabólica? É uma prova simplesmente que é impossível de se conseguir se fazer. Então, como é que o empregado vai comprovar que ele adquiriu aquela doença no trabalho e não no seu lazer ou em sua residência com seus familiares? Então, para evitar esse tipo de exclusão, o STF considerou esse dispositivo como sendo inconstitucional. E qual é a consequência disso? A consequência é que a gente retorna ao estado anterior das coisas, antes da edição dessa medida provisória. E poderíamos pegar um dispositivo que tem na Lei 8.213 e utilizar como de forma analógica, porque ele trata das doenças endêmicas, ou seja, aquelas doenças que tem em determinada região e que são transmissíveis também. E lá no artigo 20 dessa lei, no inciso 2, ele diz expressamente que essas doenças, elas não são consideradas como doença ocupacional, a não ser que haja comprovação de que ela decorre da exposição ou do contato, a depender da natureza da atividade exercida pelos trabalhadores. Então, seria esse dispositivo legal que passaria a ser usado. Passaria não, ele continua sendo usado, porque ele não foi revogado pela medida provisória enquanto ela teve vigência, no caso, no artigo 29. Ou seja, digamos que um profissional da área de saúde, então está sempre exposto a esse vírus. Então ele vem a contrair a Covid-19, então é possível se determinar um nexo causal presumido, ao contrário do que vedava a lei anterior, que ela não falava em nexo causal presumido. E por meio da utilização desse dispositivo legal, é possível sim reconhecer como doença ocupacional diante da natureza do serviço prestado por determinado empregado. E isso não se aplica somente aos profissionais de saúde, mas a todos aqueles trabalhadores que de forma direta estejam expostos a esse vírus, digamos assim. Portanto, para concluir e em resumo, o STF não declarou que a Covid-19 é doença ocupacional. Simplesmente, ele retirou a eficácia do dispositivo legal do artigo 29, que dizia justamente ao contrário, mas não significa que a Suprema Corte reconheceu a Covid-19 como doença ocupacional.